A gente começa o Jornal do Rio de hoje falando sobre Dezembro Laranja, a campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pele. Com o verão chegando e a exposição cada vez maior ao sol, a prevenção é fundamental. O Guilherme Faria conversou com um dermatologista sobre os sinais que merecem atenção e como pequenas atitudes podem fazer toda a diferença para proteger a nossa pele. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a partir de agora aqui no Jornal do Rio o doutor Mário Chaves, ele que é médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por conversar com a gente aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Dermatologia essa oportunidade de expor sobre o Dezembro Laranja e a nossa campanha. Falar sobre os cuidados com a pele é essencial em uma sociedade que muitas vezes acaba negligenciando isso, né? Pois é, Guilherme, o câncer de pele é o câncer mais comum que as pessoas têm. 1 a cada 3 tumores que as pessoas têm são da pele. E tudo isso tem a ver com a exposição à radiação ultravioleta, a cor de pele de cada um e os hábitos de proteção ou falta deles. O sol é uma coisa que a gente não consegue fugir, né? A gente está, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a gente vai tem sol, sabemos da importância da vitamina D, por exemplo, mas também existem cuidados essenciais quando a gente fala sobre a exposição ao sol, né? Com certeza, a radiação ultravioleta está sempre presente nas nossas vidas. O sol é importante na sintetização da vitamina D, na saúde osteometabólica das pessoas, mas nós sabemos que ao longo dos anos, a dose acumulada de radiação ultravioleta que cada um de nós é exposto favorece o surgimento de determinados tipos de tumores de pele. Sobre esses tipos, então, antes da gente falar mais sobre esses fatores de risco, um deles é essa exposição exagerada, não controlada ao sol, né? Mas falando primeiro sobre o câncer de pele em si, o senhor me contava antes da gente começar essa entrevista que existem centenas de tipos, né? Mas alguns deles são mais comuns. Quais são os mais comuns, então, aqui na sociedade brasileira? Quais as diferenças entre eles também? Exatamente. Existem cerca de 300 tumores cutâneos benignos e malignos. Só que dentre os malignos, os mais comuns são o carcinoma basocelular, que corresponde a cerca de 70% deles, o carcinoma espinocelular, cerca de 20%, e o famoso melanoma, que gira em torno de 4% dos tumores de pele. Cada um tem as características clínicas e epidemiológicas bem definidas, e os fatores de riscos, alguns são comuns e alguns são específicos de cada tipo de tumor. O carcinoma basocelular normalmente apresenta lesões que são pápulas, pequenas bolinhas avermelhadas que por vezes sangram, sobretudo nas áreas mais expostas do rosto e tronco superior. Muitas vezes são confundidos com espinhas, feridas que não cicatrizam. Ele, que corresponde a 70% dos tumores, tem como fatores de risco a dose acumulada de radiação ultravioleta adquirida ao longo da vida, de forma intermitente. A pessoa que se queima no final de semana, se queima nas férias, e existem dados epidemiológicos que cerca de 80% dessa dose de radiação ultravioleta é adquirida até os 18, 20 anos de idade nos centros urbanos. Depois, após isso, a pessoa que começa a trabalhar em ambiente fechado se expõe menos. O segundo tipo mais comum é o carcinoma espinocelular, dá cerca de 20% dos tumores de pele e são lesões em placas avermelhadas, por vezes crostosas, que podem sangrar e estão presentes nas áreas expostas. E os fatores de risco, além da exposição ultravioleta, da radiação, de forma contínua, sobretudo para aqueles trabalhadores rurais, trabalhadores do mar, pessoas que trabalham nas praias ou aqueles que têm hábito de exposição contínua, também temos como causas associadas à imunossupressão, pacientes que usam imunossupressores a longo prazo, transplantados, pacientes com doenças autoimunes, reumatológicas, e o fototipo, né? Os fototipos 1 e 2 que nós chamamos, a pele da pessoa que queima e não bronzeia. E o terceiro tipo desses, então, seria o câncer melanoma, é isso? O melanoma, ele é provavelmente o mais comentado e que as pessoas mais temem, pois ele tem uma chance maior de ameaçar a vida da pessoa, em termos de metástase e evoluir de forma grave. No entanto, mais de 90% dos tumores, quando diagnosticados precocemente, do tipo de melanoma, são resolvidos com tratamento clínico e cirúrgico. Os fatores de risco deles são fototipo 1 e 2, a pele branca, que dificilmente bronzeia e queima com facilidade,
a pessoa que teve história familiar, esse é o fator de risco mais importante para o melanoma, e as pessoas que têm mais do que 50 névoas, pintas escuras ao longo do corpo. Qual a importância desses cuidados, de ter esse acompanhamento, quando a gente fala não só de câncer, mas de outras doenças da pele também, né? De ter pelo menos uma visita ao dermatologista para fazer um exame, para que o médico possa conferir como está a situação da saúde daquele paciente. Isso é essencial também, né? Exatamente. A pele é o maior órgão dos nossos corpos, né? E o exame dermatológico, além de prevenir, diagnosticar precocemente os tumores malignos, né, também muitas vezes auxilia no diagnóstico clínico de doenças sistêmicas, doenças reumatológicas, hematológicas, que sempre têm sinais na pele, né? Nós sempre dizemos que a pele fala e que o dermatologista é o médico que entende ela. Quais são os fatores de prevenção essenciais para, por exemplo, evitar que alguns dos riscos, né, para o câncer de pele? Exatamente, isso é muito importante e é foco da nossa campanha do Dezembro Laranja. Além do acompanhamento dermatológico, né, regular, o paciente passar no dermatologista uma vez ao ano, é muito indicado usar bloqueadores solares, protetores solares com fator maior ou igual a 30, se expor ao sol apenas até 9 horas da manhã e após as 3 horas da tarde, usar, além do bloqueador solar, roupas com proteção ultravioleta, óculos com proteção ultravioleta e, muito importante, é incentivar que as pessoas e a rede de apoio de cada um examine aquele paciente, aquela pessoa. Nós observamos que muitas vezes o diagnóstico do câncer da pele é dado pelo cônjuge, pelo familiar, por um filho, né? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem incentivado a pessoa a pedir àquele que ela ama que ajude no exame, porque tem áreas do nosso corpo que nós não enxergamos e que o exame daquelas pessoas próximas pode levar a alguma suspeita que seja convertido em diagnóstico. Quais são esses sinais? O que pode ser um indício de que existe algum problema ali na pele daquela pessoa, daquele paciente? No caso do melanoma, nós seguimos a regra do ABCDE. A é de assimetria, quando as metades da lesão, da pinta, são assimétricas, são diferentes uma da outra. B, as bordas irregulares, que são recortadas, tal como o litoral de uma ilha. C, cor, a coloração da lesão. Normalmente as lesões mais suspeitas de melanoma têm 3 ou mais tonalidades de preto, castanho claro, castanho escuro, azulado, que já direcionam mais para o diagnóstico. D, de diâmetro, das lesões com mais de meio centímetro, isso é, a ponta, a borracha de um lápis, já são mais suspeitas, mas existem casos que as lesões são menores e são pegas precocemente. E a letra E seria da evolução. Se é uma lesão antiga, que evoluiu, mudou as bordas, ficou mais espessa, passou a apresentar dor, coceira ou sangramento. Além disso, outros dados que levam à suspeita são aquelas lesões que não cicatrizam, que ficam feridas que sangram eventualmente, novas lesões que surgem nas pessoas após os 30, 40 anos de idade. A conscientização é essencial, né? E essa campanha não abrange apenas o exame, a conscientização, né? Colocados mais de 100 postos de atendimento gratuito ao longo do nosso país. Cerca de 2.000 médicos dermatologistas voluntários irão trabalhar na campanha. Essa campanha já é realizada desde 1999, já foram atendidos mais de 600 mil pacientes e feitos 75 mil diagnósticos de câncer de pele. Ter uma campanha como essa, com médicos atendendo a população, é muito importante também, justamente para possibilitar, inclusive, que as pessoas tenham acesso a esse tipo de cuidado, né? Exatamente. Na campanha de 2024, a sociedade atendeu 18 mil pacientes e um dado que chamou muita atenção é que 62,5% das pessoas relataram que não tem cuidado nenhum de fotoproteção, não tem o hábito de usar bloqueador solar. Apenas 32% disseram que usam bloqueador solar. Isso mostra a necessidade de
de promover a educação de saúde da pele. Doutor Mário Chaves, conversando com a gente aqui no Jornal do Rio, queria te agradecer pela presença e por todas essas informações importantíssimas de um assunto que a gente precisa discutir e trazer também para que as pessoas se conscientizem sobre os riscos do câncer de pele e a importância do cuidado com a pele. Obrigado, doutor, até uma próxima. Eu agradeço muito essa oportunidade, é uma função de utilidade pública que a Bandeirantes está fazendo, ajudando a Sociedade Brasileira de Dermatologia a promover as informações sobre essa campanha. A gente que agradece e já fica o convite também para uma próxima oportunidade.